Capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Parte 2. Tópico: os espíritos durante os combates. Pergunta 541 a 548. Pergunta 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Pergunta 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomam o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Pergunta 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo neste sentido, como com relação a todas as concepções. Pergunta 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Pergunta 545. Pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Sim, se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração que vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Pergunta 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se-á pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos da morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não ser morto. Parece-lhe que ainda toma parte da ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Pergunta 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados um contra os outros? Nesta ocasião, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe reestabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é possível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Letra A. Continua a ouvir os rumores da batalha? Perfeitamente. Pergunta 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desses fatos. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha
é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto, tendo-se a vida todo concentrado no espírito, só lhe prende a atenção dos outros, e com ele que estes conversam, ou a ele é que se fazem determinações.